Helicóptero da Polícia Civil do Rio de Janeiro é alvejado e o copiloto foi ferido gravemente. Bom, o que existe na regulamentação de tráfego aéreo nesses tipos de operação policial? O que a regulamentação fala, qual é a proteção que tem para isso e um triste, lamentável acidente acontece. Bom, o canal da Espaço Aéreo tem justamente esse objetivo de trazer informações da aviação. É muito triste esse episódio, né? Mas é interessante nós podermos saber o que existe na regulamentação de tráfego aéreo a respeito desse assunto. Tem vários assuntos no canal. Nesse canal nós falamos em geral sobre assuntos da aviação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, segue a gente aí e acione o sininho também. Olá, eu sou o professor Haroldo Soares, oriundo da Força Aérea, fiz o curso de Segurança da Aviação e Navegação Continuada pelo ITA. Temos alguns livros escritos de regulamento de tráfego aéreo, piloto privado, piloto comercial, IFR, PLA e navegação aérea também, né? Bom, esse episódio que acontece no Rio de Janeiro nos entristece bastante. Quer dizer, como é que pode uma coisa acontecer, uma coisa dessa tão violenta? Lamentavelmente, o Rio de Janeiro tem vivido tempos bastante complicados, né? Bom, e esse copiloto foi alvejado na cabeça por um tiro, evidentemente um tiro de fuzil, né? Aliás, numa mesma semana em que houve a notícia que 2.000 fuzis foram entregues para as facções no Rio de Janeiro. Mas eu quero me deter aqui à questão que envolve regulamentação de tráfego aéreo, essa operação de segurança pública, tá certo? O que nós temos a respeito disso aí? Bom, sem dúvida nenhuma, o helicóptero, aliás, era um helicóptero Agusta da Polícia Civil, né? O helicóptero é uma aeronave de uma grande versatilidade e somente uma aeronave como esta, chamada aeronave de asa rotativa, é capaz de cumprir missões desse tipo, missões policiais, de enfrentamento ao crime organizado e coisas do gênero. É a única aeronave que seria capaz de fazer isso e, por isso, o emprego de helicóptero nessas ações, né, da polícia. E aí, veja, é uma operação extremamente complicada e arriscadíssima, né? Porque, veja, havia troca de tiro entre o helicóptero e os bandidos ali no solo, né? E o poder de fogo deles deve ter sido muito grande, né? Possivelmente de fuzil, com mira telescópica, sei lá, para poder acertar o copiloto na cabeça. É uma coisa realmente terrível de se ver. Muitos falam, antigamente nós tínhamos aquele helicóptero da Polícia Civil, o Hzão, né? Hzão era o designativo da FAB, né? Mas era o H1H, que era o designativo da FAB, que foi muito usado também esse helicóptero. Diziam que ele tinha uma blindagem na parte de baixo do helicóptero, o que dava uma relativa segurança para os policiais que estavam dentro da aeronave. Essa aeronave Agusta não tem informação que tenha essa blindagem, mas é uma coisa importante. Mas independente disso, veja, o risco dessa operação é muito alto, visto que um tiro de fuzil no rotor principal da aeronave ou no rotor de cauda pode causar sérios danos e até mesmo a queda da aeronave. Então, realmente uma situação bem complexa, né, que é esse tipo de operação. Bom, falando da regulamentação de tráfego aéreo, existe uma ICA, a ICA 100-4, que é justamente que fala sobre a operação específica de helicóptero. Veja, nós temos uma legislação que trata da aviação em geral,
principalmente, no caso de regulamento de tráfego aéreo, nós temos a ICA sem traço 12 regras do ar e a ICA sem traço 37 são serviços de tráfego aéreo. Mas veja, o helicóptero tem uma ICA bem particular, né? E que é a ICA sem traço 4, que vai falar justamente da operação de segurança pública, a operação de helicóptero. É lógico, o piloto de helicóptero ele tem que conhecer toda a legislação das aeronaves de asa fixa, no que for aplicável para ele, mas tem, sem dúvida, uma legislação específica para ser usado exclusivamente para helicóptero, que é essa ICA 100-4. Né? Aliás, no nosso livro de regulamentos de tráfego aéreo para piloto privado, avião e helicóptero, lá no capítulo 10, é justamente o capítulo que trata da legislação específica de helicóptero. E tem tem um item também que fala lá nas regras do ar com relação à questão da operação de helicóptero. Por exemplo, em presídios, só relembrando vocês, teve um episódio no passado que houve resgate de prisioneiros também foi no Rio de Janeiro, dentro de uma prisão, e foi feito esse resgate com helicóptero, né? Aquele bandido, o Escadinha, foi retirado, né, da prisão por um helicóptero. Mais tarde veio uma legislação dizendo que helicópteros que sobrevoassem presídios a uma altura inferior de 300 metros ou 1.000 pés seriam alvos de ação policial. Ou seja, então existe uma área que protege presídios para que esses episódios não acontecessem. Logo depois houve um caso que um bandido sequestra, um sequestrador, então ele sequestra um helicóptero e ele tinha a intenção justamente de fazer resgate, já depois de estar valendo essa regra, e o helicóptero então ele rendeu o comandante, e aí o comandante vai se dirigindo ao presídio. Bom, foi um outro fato lamentável, o comandante acabou sendo atingido, enfim, o bandido não logrou êxito na sua ação, mas o comandante ficou gravemente ferido nesse episódio. E agora, mais uma vez, lamentavelmente, ocorre esta situação, né? Bom, lá no livro ou na ICA 100-4, você vai ver que tem duas operações, que é operação de segurança pública. Aliás, no item 18 do plano de voo, em observações, quando o piloto vai preencher o plano, ele coloca lá STS barra, no caso de segurança pública, vai usar Sierra Eco Papá Golf. E aí ele descreve ali o que ele pretende fazer e tal, né? Outra missão muito particular, que está no mesmo nível de segurança pública, é a de defesa civil, né? Então o helicóptero também é muito empregado para ações de defesa civil e tal. E aí, basicamente, a mesma coisa no item 18, RMK barra STS, tratamento especial, isso são siglas do plano de voo, ele vai colocar Delta Echo Foxtrot Charlie, né? Por que isso? Porque isso é identificado pelos órgãos de tráfego aéreo, que são operações especiais, até mesmo para o helicóptero, são operações especiais. E neste caso, tanto a de defesa civil quanto operações de segurança pública, no caso de polícia, que era o caso dessa operação, tem prioridade no nível SAR. Isso basicamente é o seguinte: por exemplo, para a decolagem, ele praticamente está ali no topo das prioridades de decolagem, né? A primeira prioridade de decolagem é da defesa aérea, mas num aeroporto civil você não vai ter esse tipo de situação. E a segunda seria enfermo, ferido grave, e logo na sequência vem SAR,
né? Então, normalmente, esse tipo de operação sai com muita rapidez. E é lógico que também é previsto, nesses casos, que o piloto possa fazer o plano de voo radiotelefonia pela urgência da operação. Tá certo? Então veja que existem várias situações que privilegiam esse tipo de operação, tá certo? É lógico, estando nessa prioridade ou estando com essas operações especiais, o helicóptero poderá voar em baixíssima altitude, abaixo dos mínimos previstos. Ele pode pousar, inclusive em uma praça ou no meio da rua. Certamente você já viu helicópteros da polícia fazendo pousos nos lugares bastante estranhos. Por quê? Pela natureza do tipo de operação. Por isso que eu digo, somente o helicóptero ele tem essa capacidade de executar esses tipos de missão, né? Missão de resgate, de salvamento, enfim, é uma infinidade de operações. Então isso é o que é previsto, né, nessas operações aí. Legal? Eu espero que você tenha gostado. Então, você gostou desse vídeo? Pois é, este assunto está sendo discutido na comunidade de espaço aéreo. Ah, você não faz parte? Pois é, eu estou te convidando a fazer parte da comunidade de espaço aéreo. É um grupo que tem justamente o objetivo de tratar assuntos específicos de aviação, coisas interessantes, e nós sempre tratamos de uma maneira bastante técnica que pode aumentar muito a sua cultura aeronáutica. Lá tem pilotos novos, pilotos mais antigos, experientes, controlador de tráfego aéreo, professores, enfim, podemos trocar informações a respeito disso. Isso vai, especialmente você que está estudando, fazendo aviação civil, melhorar muito a sua cultura aeronáutica. Vem com a gente então, o link está aí na descrição, tá bom? Nos vemos lá então.